Fala, meus amigos, tudo bem? E hoje eu queria falar pra vocês que eu ganhei dinheiro alugando o carro para casamento. Não foi muito dinheiro, mas ajudou para bastante coisa. Então nesse vídeo eu queria falar um pouquinho desse mercado, como que foi, né, para mim, na minha vida, né? E eu queria também alertar que tem bastante pessoas que às vezes podem ter um carro legal, que pode ganhar uma renda extra ali com isso e às vezes acaba perdendo a oportunidade, né? Mas isso vai depender muito de cada um. Então, vou falar realmente disso aí, dessa oportunidade que tem. Vou falar também de uma dificuldade que tem inicial, que é exatamente muita coisa que as pessoas passam na vida ali, né? Esse detalhe que eu vou falar, que na verdade vai ser um incentivo, vai ser uma lição para muita gente aí, talvez, né? E vou falar também o porquê eu fiz isso, né? A escolha, né, do carro, e também quero falar sobre o mercado, né? Que é um mercado bem interessante ali, é uma coisa que às vezes a gente acaba nem imaginando. Então, espero que vocês fiquem até no final e tirem uma lição de tudo isso que eu vou falar pra vocês, tá? E não esqueça de dar uma curtida, né? Enfim, se quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, lá por volta de 2011, 2012, eu lembro muito bem que às vezes eu andava pra cidade, né? Passava na frente da igreja e observava que tinha bastante carro que vinha de fora da cidade fazer casamento aqui em Araras, né? E é uma cidade pequena, 130 mil habitantes, acho que hoje deve estar mais ou menos isso, ou 140 mil no máximo, né? E eu fiquei olhando isso aí e falei, cara, olha só, os caras vêm de fora, será que ninguém aluga aqui, né? E realmente, era bem poucas pessoas que alugavam carro aqui, né? Tinha mais carro antigo e carro novo, às vezes você via realmente de fora da cidade, né? E aí até que surgiu minha ideia de tentar empreender nesse meio. Na época eu pensava em alugar uma Maverick, só que ele estava tudo desmontado, não tinha como, e precisava de muito dinheiro ali para injetar e deixar o carro andando, né? Então, o que foi minha ideia? Eu conversei com meu pai ele tinha aposentado, né? Já fazia muito tempo, ele aposentou, acho que perto dos 50 anos já, e desde quando ele aposentou ele continuou trabalhando, então ele fazia viagem, né, para as pessoas, então a pessoa contratava ele para levar no aeroporto, para levar no médico, sabe? Então ele foi fazendo vários tipos de trabalho que ele ficou bem conhecido na cidade. E na época eu cheguei para ele e falei, pai, quando for trocar o carro, né? Vamos ver se a gente pega um carro grande e aluga para casamento. E meu pai entendeu ali o assunto, ele falou, bom, como você que vai fazer, então vamos ver, na hora que for trocado de carro, a gente procura um grande. E aí o que acontece? Na época eu peguei, comecei a fazer uma pesquisa, procurar carro que estava com, sabe, com valor aceitável assim pra gente manter, para ser realmente um carro de uso diário ali, né? Na verdade já tinha dois carros assim para mais novos assim que a gente podia usar em casa, então na verdade ia trocar um, né? Então ia ficar dois carros, ó, mais novo, né? E aí eu comecei a procurar para ver questão de consumo, seguro, né, manutenção, e cheguei na opção que foi um Azira 2008, 2009. Então na época a gente tinha um Astra, né, que era 2011, e aí voltamos alguns anos, né, em questão de evolução do carro de ano, mas voltamos para um Azira 2008, 2009. Só que é um carro bem legal, né? Porque ele era um carro imponente, assim, na época, por mais que já tinha alguns anos de uso. E era um carro que ele tinha um espaço interno maravilhoso. Você viu o acabamento dele, sabe? Ele dava aquela sensação de conforto, né? Então, assim, ele tinha bastante espaço. Então, era tudo que... Sabe, era um carro que tinha tudo ali para dar certo, para fazer esse tipo de trabalho. Então, logo após a compra, né? Comecei a divulgar o trabalho, assim, de casamento, né? E o que acontece, né? Aí que vem o medo também. Vem o medo, por quê? Porque primeiro que é um serviço que você nunca fez, né? Você não sabe como vai ser, você não sabe o que você tem que fazer ali na hora, né? Então foi tudo uma novidade, né? Porque não tinha tanto como eu ficar procurando informação para ver o que tem que fazer. Então era uma coisa que você tinha que imaginar e aprender na hora, né? Então esse foi o desafio número um ali, realmente de a gente passar por cima desse desafio do medo. E o segundo desafio, que é isso que eu queria falar para vocês, que vai ser uma lição de moral até o final do vídeo ali, é a gente pensar o que as pessoas vão pensar da gente, né? E por que eu digo isso? Como eu disse, a cidade é pequena, então, logicamente, eu já pensava que eu ia fazer casamento de pessoas que eu conhecia, no casamento ia ter gente conhecida, na saída a pessoa ia me ver, e logicamente podia pensar um monte de coisa. Inclusive, nessa época aí, teve um próprio cara que ele tinha um carro legal, na época uma Captiva, e ele comprou a Captiva de uso, né, era um empresário, e ele falou pra mim, falou, olha, eu tinha vontade de fazer a mesma coisa, só que fiquei com vergonha. Porque porque você coloca a cara pra bater, né? Então, e a gente sabe que tem gente que comenta coisa, vai falar coisa, às vezes pode olhar você depois lá, vai falar, nossa, olha, o cara estudou comigo, o cara tá de motorista, né? Olha, o cara tá trabalhando de motorista e tudo mais. Então, assim, acontece isso aí. Infelizmente vai acontecer, alguém pode pensar alguma coisa. E aí que entra aquele negócio, a gente se preocupar com o que as pessoas vão pensar da gente.
Então, inicialmente, esses 2 meses ali foi bem complicado, porque eu fiz o primeiro casamento, deu tudo certo, né? Aí vai aparecendo os outros, e aí chega uma hora que você já não tá mais ligando pra nada. Então eu lembro que tinha época que tinha gente que até brincava, falava, e aí, chofer, ô motorista, não sei o quê, né? E eu nem aí, cara, porque o negócio dava dinheiro, né? Então não tinha por que preocupar. Então é um negócio bem interessante. Nunca fique pensando o que as pessoas vão pensar de você. Se você tiver vontade de fazer uma coisa, vá lá e faça. E não tenha vergonha, cara. Se você estiver trabalhando, fazendo um trabalho digno ali, ó, não tem problema, cara. O importante você tá colocando seu dinheirinho no bolso e você conquistando as coisas que você quer. Tão interessante que é um trabalho que você coloca a cara para bater e tudo depende de você mesmo, entendeu? Porque você não depende de ninguém. Então, no máximo, eu pegava, lavava o carro e tudo mais. Só que quando você chegava para prestar o serviço, era você que estava em jogo. Ou seja, tudo que você fazia poderia causar uma reação. Porque a gente sabe que esse tipo de trabalho as pessoas acabam divulgando, né? Porque você não está só com um casal ali, ou a noiva, para fazer o serviço. Você tem fotógrafo, você tem cerimonialista, você tem outras pessoas lá que estão ao redor que podem ajudar a divulgar o seu trabalho. Então era primordial você saber dar atenção para as pessoas, você ser uma pessoa educada. Tinha a questão de ser pontual também, né? Que é uma coisa que eu sempre fui horrível, mas essa hora aí eu sempre estava certinho, né? Então assim, tudo isso aí levava para o ponto positivo. Então as pessoas iam indicando o trabalho, né? E isso ajudava bastante, porque chegou uma hora que vira e mexe, aparecia trabalho para mim fazer de final de semana. Naquela época eu cobrava cerca, acho que de R$ 250, depois acho que foi para 300 e fui parar em 350. Hoje, talvez, para você fazer um trabalho desse aqui na cidade ali, talvez eu acho que ficaria uns R$ 500 ou até um pouco mais, né? Então, e é um trabalho rápido, um trabalho que você demora ali cerca de 2 horas, 2 horas e meia, no máximo ali 3 horas, depende ali do evento que você pega, né? E geralmente minha sistemática aqui que era? Era buscar a noiva até o lugar que ela tá, se aprontando, levar até a igreja, e depois levar para tirar foto e para finalizar deixar na festa. Teve dia mesmo que eu cheguei a fazer 2 eventos no mesmo dia. Um na hora do almoço, e foi uma coisa muito rápida ali, né? Entendeu? Porque o pessoal nem tirou foto, então saiu de uma igreja e foi diretamente para um restaurante. Eu deixei lá o pessoal vir embora. E teve no turno que daí eu fiz todo esse procedimento, né? Então imagina só, 2 eventos no mesmo dia. E o interessante é que a escolha de carro também, depois, quando você estava com ele participando dos eventos, você começa a ver algumas coisas interessantes. Então, vou deixar aqui no canto da tela algumas imagens e vou explicando um pouquinho para vocês, né? Então, o Azira, ele era um carro grande e ele tinha memória de banco, né? Só para você ver como as coisas que ficavam marcadas nas pessoas, né? Então, ele tinha memória de banco. Então, uma das memórias eu deixei para mim e a segunda memória, acho que não sei se era 2 ou 3 memórias, uma delas eu deixei para o banco ir totalmente para frente, né? E quando o banco ia totalmente para frente, e você colocando tanto do motorista e passageiro, você conseguia colocar as pessoas no teto solar. Você pode ver aqui na foto, as pessoas tirando foto no teto solar. Então era bem interessante, porque nessa hora ali, né, quando a gente saía para tirar foto, então, primeiro que as pessoas já começavam a ficar sabendo dessa foto no teto, então elas já chegavam e falavam, eu quero tirar foto no teto, então beleza. E aí, quando a gente ia lá na hora de tirar a foto, na hora que eu descia do carro, né, eu abria minha porta, eu apertava a memória pro banco ir para frente, então o banco automaticamente já ia lá para frente, ó, fazendo assim com o encosto, né? E nisso já tinha as pessoas ali que não imaginavam uma coisa dessa, falavam, nossa, olha só que legal, né? E eu tinha que ir lá, eu ia dar a volta no passageiro e fazia manualmente ali para colocar o banco na posição certa. Manualmente, assim, o banco era elétrico, só que ele não tinha memória, né? Então, eu apertava o botão para realmente ele chegar na posição ideal para as pessoas tirarem foto no teto solar. Então, sabe, era um detalhinho assim, bem simples ali, né, que era interessante, sabe? As pessoas gostavam, sabe? As pessoas ficam reparando, né? Então foi um carro muito especial ali, que me trouxe bastante alegria, né, nessa parte de alugar para casamento, né? Então deu para tirar um dinheirinho, não vou falar, vou ficar rico assim, não fiquei rico, né? Mas ajuda. É a mesma coisa que eu falei, se você ganhar hoje, até mesmo hoje, do jeito que tá, se você ganhar R$ 250 ali em 2 horas de trabalho, depende para quem, né? É o que eu falo, tudo depende da sua situação. Depende do tanto que você ganha, isso aí não vai ser nada. Mas, para algumas pessoas, se você ganhar 200 e poucos reais ali, R$ 250 em 2 horas, 2 horas e meia ali de trabalho, ó, tá ótimo. E lembrando também que esse público aí é muito interessante, ó. Uma das coisas que eu observei é que as pessoas não alugam só o carro realmente só para chegar com um carro legal no casamento. Existe muita gente que aluga por comodidade, né? Ou seja, elas não querem atrapalhar ninguém, né? Ou não quer
chamar parente que tem um carro legal, falar, ah, você me leva na igreja, porque daí a pessoa vai perder o evento. Então as pessoas gostam também de alugar para não se preocupar com isso. E eu lembro muito bem de dois casos que uma foi buscar a noiva na casa do pai dela, e o pai dela tinha um carro bem mais novo, que era o lançamento, né, um carro sedã, não vou lembrar qual que era, mas era um carro bem mais novo do que o próprio Azira, né? E realmente eles estavam fazendo isso para ter comodidade, para não atrapalhar ninguém. Teve um outro evento que eu fui, que era um pessoal mais velho, né? Inclusive já tinha filho e tudo mais. E o próprio cara que casou, ele tinha uma Fremont, que era uma mais novo do que meu carro também, e era um carro com valor agregado muito maior. Então assim, uma Fremont, que era do ano praticamente ali, e o cara, ele só foi ele no casamento, a esposa foi comigo, né? E no final, eles foram embora comigo, para ir pra festa do casamento, e alguém levou o carro dele embora, entendeu? Então você via que, tipo, era comodidade. Então é bem interessante esse mercado. Então tem essas duas situações. Porque, logicamente, no início eu achava que eram as pessoas que queriam entrar no casamento de uma forma legal, com um carro legal. Mas não era só isso, não. Tinha a comodidade também. Então foi muito legal. Devagarinho fui passando algumas imagens aqui pra você dos eventos. Então foi muito importante pra mim, aprendi bastante coisa, né? E eu vi que a gente vê o nosso potencial também de sobressair ali, né? De conseguir fazer um trabalho legal, né? E lógico, financeiramente também acaba ajudando. Lembrando também que eu cheguei a fazer evento fora da cidade que ficou bem mais caro, né? A pessoa ficou desesperada e eu lembro que na época, só nessa época ali, eu cheguei a tirar R$ 1.200, acho que limpo. Só que eu fiz o casamento desde o início até o final, né? Então assim, valeu muito a pena, né? Mesmo fazendo todo o desgaste do carro, de manutenção e tudo mais ali, realmente sobrou esse dinheiro. Então, assim, é uma coisa que bastante gente ali às vezes pode explorar, né? E justamente vai depender de você. Então, conforme eu falei no começo do vídeo ali, nunca pare para pensar que as pessoas vão pensar de você. Se você tiver vontade de fazer alguma coisa, vá lá e faça. Pensa bem, né, no que você vai fazer. Se é para você ganhar seu dinheiro com todo respeito, com um dinheiro digno ali, independente do trabalho que você esteja fazendo, vai lá e faça. Não tenha vergonha. Porque eu sei que muita gente às vezes acaba pensando nisso aí, pensando no que as pessoas vão falar e acaba deixando muita oportunidade de lado. Eu mesmo não teria vergonha alguma de fazer isso novamente, entendeu? Mesmo assim, tendo um trabalho, tendo um salário que tá, pra mim, tá aceitável, né? Então, assim, não teria vergonha. E eu penso muito bem, realmente, quando o Maverick tiver tudo certinho, a interna dele estiver pronta, né? Como é um carro que eu fico um pouco com medo, porque carro antigo a gente sabe que é imprevisível, né? Então, assim, eu sempre pensava que na época que eu tivesse os dois carros ali pronto, ficava um até de reserva. Vamos falar, se eu alugasse o Maverick desse um problema, e alguém lá com outro carro ali para realmente fazer o suporte para dar continuidade no evento, né? Ou às vezes alugar os próprios dois carros, né? Vai saber se o noivo quer chegar com um carro antigo e a noiva com um carro mais novo, né? Então eu já pensei nessa possibilidade. E quem sabe um dia eu até posso fazer e não vou ter vergonha alguma, tá certo? O que importa é você fazer seu trabalho com todo respeito e um trabalho digno. Então nunca esqueça, se você ficar pensando muito que as pessoas vão pensar de você, você deixa muita oportunidade de lado, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom pra vocês.